Vamos em frente, agora quero receber o Gabriel Tavares. Gabriel Tavares, vamos encerrar a semana com Gabriel Tavares, ele que é da diretoria de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes, cientista social, militante do PCBR e da União da Juventude Comunista da UJC do PCBR. Gabriel, bem-vindo de volta, já esteve aqui com a gente, está voltando hoje. Desculpa o atraso, mas esse tema da economia realmente está polarizando demais. Muito bem-vindo, Gabriel, obrigado, viu? Obrigado, Mauro, bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos assiste. Agradeço aí o convite desse importante espaço aqui da esquerda brasileira. Legal, bem-vindo. Bom, o que eu soube é que vocês vão ter um encontro preparatório. A estrutura da Uni é uma estrutura particular, né? Você não tem uma democracia direta, né? É sempre um sistema de democracia por conselhos e encontros de representatividade. Então vai ter uma reunião do Conselho Nacional de Entidades, é isso? CONEB? Para preparar o Congresso da Uni, que acontece quando e vai rolar o que nesse Congresso da Uni? Conta para nós. Bom, Mauro, nesse próximo, não nesse agora, né, mas na próxima semana, na quinta, vai ter esse Conselho Nacional de Entidades Gerais da Uni. É um espaço que reúne os DCEs, os diretórios acadêmicos, né, com suas representações, e que vai debater a conjuntura, mas vai, sobretudo, convocar o Congresso da União Nacional dos Estudantes, né, que vai acontecer no meio do ano, em junho, aproximadamente, e que nesse congresso que vai ser eleita uma nova diretoria, atualizar a política da entidade, né? E nesse espaço a gente está questionando muito a democracia interna da entidade, né? Justamente porque a gente tem uma série de ataques que os estudantes, que a classe trabalhadora está sofrendo a nível da educação, e a gente precisa ter uma diretoria comprometida com essa luta, né? O problema é que a própria estrutura do Congresso, eu posso dar mais detalhes disso, ela impede a participação de posições divergentes, né? Ela enfraquece, da mesma forma que as leis eleitorais dificultam a participação de uma esquerda combativa nas eleições, as regras do Congresso da Uni também impedem a participação, dificultam a participação daqueles setores verdadeiramente comprometidos com a luta estudantil, né? Então, essa é a briga que a gente quer construir nesse espaço para, de fato, ter um congresso democrático e que represente os interesses dos estudantes. Sim. Essa é uma questão que você traz. Deixa eu registrar o L. Silva chegando aqui como membro do canal, muito bem chegado, alegria grande na sua presença aqui, que desde que eu participei do movimento estudantil, lá na reconstrução da Uni, né, na virada dos anos 70 para os 80, há uma hegemonia do PCdoB no comando da Uni. E agora me parece que em associação com o PT. Ou seja, a Uni é uma extensão do governo Lula. Então ela tem esse problema dramático, né? A Coraline, inclusive, fala: o PCdoB acabou com a Uni. Ela tem um problema que é assim: a prioridade dela é dar suporte para o governo e não atender os interesses dos estudantes. E essa sistemática institucional da Uni, ela preserva a manutenção do status quo, né? Ela privilegia. Explica melhor para nós isso. Exato. Há décadas, né, que a JS, a juventude do PCdoB, é a direção majoritária da Uni, e junto com ela tem uma série de forças políticas desse campo do social-liberalismo, né, do campo do petismo, de maneira mais ampla, né? Então, embora seja a JS na direção, a política predominante é a política petista. E isso afeta a organização estudantil, né, quando você tem uma entidade representativa que, diante de um ataque, diante de um retrocesso, diante de uma luta, ela atua contra essa luta, né? Eu acho que um grande exemplo que a gente tem foi a greve das instituições de ensino superior
que aconteceu nessa gestão do governo Lula, que os servidores estavam pedindo um aumento salarial, a resposta do governo era de que não ia ter o aumento, e as entidades estudantis não entraram nessa mobilização de fato para apoiar e ter conquistas, né? Em vários lugares a gente via esses setores combatendo a mobilização, né? Combatendo a greve, combatendo as paralisações. E o Congresso, né? Ele é feita uma tiragem de delegados nas universidades. Então, o número de delegados é proporcional ao número de estudantes. Só que aí, como eles têm uma direção ali, muitas vezes artificial, né? Não vou dizer que ela é fraudulenta, mas ela é artificial de um movimento, eles conseguem chegar em universidades muito grandes, em universidades que inclusive crescem por conta de uma política educacional que privilegia o ensino privado, assumem o aparelho ali e impedem que outras forças políticas participem dessa discussão. Então, chega lá no regimento da eleição e fala, não, tem que ter matriculado 1.000 estudantes para participar da chapa, para participar da eleição. E aí uma organização, um coletivo que não tem esses 1.000 estudantes, mas que tem os seus estudantes ali dentro, e que tem uma posição política, que tem um programa para apresentar, não pode apresentar, e toda a universidade fica impedida de ter um debate político. E aí vai uma chapa única, numa universidade ali que tem 60.000, 70.000 estudantes, e todos os delegados daquela universidade vão representando aí essa força política da majoritária, né? E aí, na prática, você cria um congresso com uma representação muito grande de um setor e que não necessariamente é uma representação que é representativa mesmo das posições que estão presentes no movimento estudantil, né? Tem um achatamento das posições divergentes que hoje são minoritárias. Perfeito. Não, e isso vai se perpetuando cada mão. Tá assim desde 79, 78. Nós estamos falando, cara, impressionante isso, né? Que é essa coisa também que acontece com os sindicatos e as centrais sindicais, que é o controle das entidades por essas burocracias, né? Nós estamos falando de uma 46 anos. 46 anos. Então, você também vai criando um processo de relações de compadrio, relações clientelistas, porque é isso, né? Tem grana, né, Gabriel? Tem grana na jogada, né? Sim, sim. Claro, existe uma dificuldade, uma incapacidade dos outros setores, e nós incluídos nisso, em forma autocrítica, de conseguir superar isso. Mas é muito difícil porque eles têm um aparelho muito grande, uma hegemonia muito grande e relações políticas muito duvidosas, né? Com reitorias, com universidades privadas, que ajudam esses grupos, porque são grupos que não afetam seus interesses, né? Então, tem uma relação muito próxima com os tubarões da educação, que, embora sejam criticados, eles têm uma conivência ali na participação desses grupos dentro das universidades, dentro do movimento estudantil, né? Sim. E aí a rejeição é o mesmo esquema do Congresso Nacional, né? Quem vai expelido nas universidades é a esquerda radical, né? O combate é feito à esquerda radical, como está acontecendo com Glauber agora no Congresso. Por falar em Glauber, ele acabou de sair lá da sala do plenário 5, onde ele está mantendo a greve de fome, e foi caminhando até o Salão Verde para prestar solidariedade à deputada Célia Chacriabá, que sofreu ontem aquela agressão da Polícia Legislativa no final da marcha do acampamento Terra Livre. Vamos mostrar aqui. Acabou de acontecer isso aqui, recebi nesse instante. Está lá o Glauber, né, de camiseta rosa, meio vermelha. Ali, uma Célia Chacriabá. Foi ali, então, prestar solidariedade a ela. A gente viu mais cedo, deixa eu mostrar aqui, então, a agressão que ela sofreu ontem da própria Polícia Legislativa, que atacou a marcha
dos povos indígenas. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês não respeitam em mim! Eu sou deputada! Meu olho tá morrendo! Jogaram gás pimenta nela e ela teve uma reação muito forte. Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! E aí, isso aí é polícia legislativa, né? Tudo a rigor subordinado a ela, né? Ela é deputada! Ela é deputada! É isso, barra pesada. E aí tem a ver essa pergunta aqui do Vitória Barros. Qual o caminho da aliança do movimento estudantil com a luta dos trabalhadores? E aí quero registrar, mostrei mais cedo aqui, e faço questão de registrar de novo aqui na tua presença, Gabriel. Você está falando de onde? Estou aqui em São Paulo. Então quero registrar aqui a manifestação ontem, que teve inclusive repressão, lá em Belém do Pará, uma mobilização muito boa. O Pará eu tenho dito aqui, olha para o Pará, que a vanguarda da luta popular no Brasil está no Pará. A gente tem visto o que tem acontecido lá desde janeiro. Ontem teve o terceiro ato contra o aumento das tarifas dos ônibus, lá no Pará, aumento para R$ 5,60, e muito forte essa composição. Dá para ver aqui embaixo, olha. Está lá o PCBR, o JC, a UP, PSTU, Juntos, que é a juventude do PSOL, aí parlamentares do PSOL, a vereadora Vivi, a Lívia Duarte também. Agora, é muito curioso a ausência completa do PT e do PCdoB. O PCdoB, inclusive, que está no governo, Helder Barbalho, lá no Pará. Se eu não estou enganado, o PT também está. Então, essa é uma característica, né? É a ausência completa, tanto do PCdoB quanto do PT, desses processos de mobilização. Você não os vê, por exemplo, na luta pelo fim da escala 6x1, né? Exato, Mauro. Não, pegando desde o Glauber, né, que, enfim, a nossa solidariedade restrita a ele é um companheiro que está presente e apoiando as lutas do movimento estudantil, ao contrário do que fazem esses setores, né? Então, se a gente for lembrar, por exemplo, da greve que teve na UERJ, no Rio de Janeiro, ano passado, que os estudantes ali estavam denunciando uma medida da reitoria que reduzia as bolsas de permanência por conta da política econômica, né, do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, da política de austeridade fiscal a nível nacional. Essa política da reitoria reduzia em 50% as bolsas. O Glauber foi lá na manifestação dos estudantes, foi reprimido e preso pela polícia, né? Lembro. Então, é um companheiro aí que está comprometido com as lutas gerais da classe trabalhadora e do movimento estudantil, porque hoje, né, respondendo a pergunta que a gente recebeu, a universidade está cada vez mais sendo composta pela juventude trabalhadora, por uma juventude que está, além de estar dentro da universidade, ela está num trabalho precário, numa escala 6x1, num estágio não remunerado, num trabalho muitas vezes diferente daquilo que ela está estudando para se sustentar, porque as políticas de permanência não dão conta das demandas que a juventude tem, né? Então é fundamental que o movimento estudantil esteja pautando essas pautas da vida na universidade, né? Da permanência, do acesso, e claro, apoiando as lutas que são feitas na luta contra a privatização dos transportes, na luta pelo fim da escala 6x1, na luta contra o aumento da passagem também, né? A rede do movimento estudantil, ela tem uma potência muito grande de articular entidades que estão organicamente sendo construídas no dia a dia, né? Então a gente tem desde centros acadêmicos, os DCEs, as uniões estaduais, a União Nacional dos Estudantes. Existe uma rede que a gente pode até debater sobre a sua profundidade, sobre a combatividade das direções, mas existe uma articulação orgânica que permite que esse movimento se coloque nas lutas que estão sendo construídas naquela cidade, naquele estado, né? E a gente precisa aproveitar isso. Só que o problema é que a gente tem uma direção política nacional do movimento que não está comprometida com isso. E no Congresso da UNE a gente vê uma oportunidade de fortalecer esse campo, esse setor que está comprometido de fato com todas as lutas da classe trabalhadora, dentro da universidade e fora dela. Sim. Não, é importantíssimo. Você mencionou agora o caso da UERJ.
A reitoria da UERJ é uma reitoria em aliança do PT com o PSOL, são professores vinculados ao PT e ao PSOL. Dirceu Greco Monteiro chega aqui como novo membro, e queria registrar, Gabriel, também o que está acontecendo aqui em Brasília, né, onde moro, na UNB, que é um combate feroz aos fascistas, né, inclusive esse Wilker, que é um provocador fascista, e tenho relação, conheço o pessoal tanto da UP quanto do PCBR aqui, a juventude, especialmente o pessoal da juventude do PCBR sendo denunciado, perseguido, tá uma ofensiva forte. Essa semana correu-se o risco de um confronto físico, inclusive, entre os fascistas e os comunistas na UNB, né? E, mais uma vez, a ausência completa dos segmentos do movimento estudantil vinculados ao PT, né? Da luta. Exato. A gente está observando a extrema-direita fazer esse retorno às universidades, né? Tentando causar esse pânico moral de denunciar as questões de gênero, a doutrinação ideológica, todo esse debate que eles fazem, esse pânico moral, e estão indo para várias universidades no país fazer esse show, né? E aí os indivíduos ali, provocadores, tentam se aparecer, né? Tentando criar a sua candidatura, fortalecer o seu nome para as próximas eleições, e a gente tem que dar uma resposta à altura deles, né? Dizer que as universidades são territórios antifascistas, que são territórios que combatem os ideais que esses grupos, que esses indivíduos promovem, né? Então, a gente está disposto aí às vias de fato, mas acho que o fundamental é que a gente tenha mobilização, né? Que a gente tenha entidades vivas, um movimento estudantil atuante, porque aí não tem espaço para esses caras crescerem. Eles crescem justamente no vácuo, né? Quando não tem ali ninguém, eles vão ali com toda a covardia que é particular deles tentar aparecer. Mas quando a gente está organizado, quando a gente está mobilizado, esses setores não conseguem aparecer. Queria até lembrar, né, que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu estudava lá na USP, e aí saiu uma divulgação de um evento que seria a Marcha sobre a FEFELESH, né, bem ao estilo a Marcha sobre Roma, e que isso causou uma mobilização muito grande dos estudantes que eram contra aquilo, né? E, enfim, a marcha sairia da Poli, que seria supostamente um curso reacionário, e iria até a FEFELESH. O que aconteceu foi que os estudantes de toda a universidade, inclusive da Poli, se mobilizaram contra isso, e o evento da direita foi um fiasco, né? Foi aquele reacionário do Douglas Garcia e o Paulo Cogos fazer um show lá, mas que, enfim, foram totalmente derrotados pela mobilização, sem nenhum tipo de agressão. Foi a mobilização que derrotou esses grupos também. Legal. Olha, deixa eu te perguntar, para a gente encerrar, uma questão que eu vi no jornal O Futuro, no site do jornal, saiu agora, acho que 2, 3 dias atrás, algo que você é da USP, né, originalmente. Você está na USP ainda ou já saiu? Não, me formei já. Já se formou. Eu vi aqui uma reportagem que me chamou a atenção, não sabia disso que estava rolando lá, fiquei espantado. A USP exige que um estudante saia do movimento estudantil em troca de perseguição em processo de sindicância. Eu nunca vi um negócio desse. Que história é essa? Não, é um absurdo, assim, né? Recomendo a leitura aí da matéria. A permanência estudantil está sendo atacada a nível geral. As políticas que favorecem a juventude trabalhadora estão sendo as mais atacadas no Brasil inteiro, né, Mal? Uhum. E na USP, isso vem de muitos anos, justamente por conta desse regime de austeridade que a gente vive, que o dinheiro para as políticas sociais é o primeiro a ser cortado. E, há um tempo, a universidade estava querendo instalar grades na moradia, né, que chama CRUSP, um espaço histórico do movimento estudantil, e queria instalar grades para que as pessoas que estão ali irregularmente não morassem lá. O problema é que a irregularidade ela é o sintoma de um problema muito mais profundo, que é
o aumento do custo do aluguel próximo da universidade, a ausência de moradia para quem precisa e a falta de políticas que deem conta de atender essa demanda que existe. E aí, a medida que a universidade tomou não, vamos barrar isso e pronto. E aí houve uma grande mobilização do movimento estudantil. E aí uma estudante que se mobilizou contra isso começou a ser processada pela universidade por participação do movimento, inclusive com base no regimento da universidade, que tem origens na ditadura empresarial militar, né, um regimento que ele diz que qualquer atentado contra a moral e os bons costumes é passível de punição. É uma coisa assim absurda, né? E aí a universidade, diante desse fato, diante da mobilização da aluna e do processo que entrou em curso contra ela, apresentou um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, onde se ela saísse do movimento estudantil, eles não expulsariam ela da universidade, né? E é muito parecido com o que foi feito também recentemente contra os estudantes que se mobilizaram em defesa do povo palestino e da sua resistência, e também foram acusados de antissemitismo, com todo esse debate que a gente sabe muito bem que é utilizado pelo sionismo, e que quase foram expulsos também da universidade por conta disso, né? Então, aumentou o nível da repressão na universidade de uma forma absurda, assim. Chocante. Legal. Gabriel, super obrigado pela tua presença. Bom, você volta para falar, para contar como é que foi essa reunião do conselho, né? Claro, posso voltar sim, Mauro. Legal. Queria agradecer aí o convite, dizer que estou à disposição, e queria também só um minuto para cumprimentar a luta dos estudantes da Unifap no Amapá, né? Também um outro problema que eu queria dar visibilidade a isso, ainda mais por ser uma universidade no norte do país, a visibilidade acaba sendo mais baixa, né? Mas que é importante a gente trazer. Como eu disse, as políticas que atendem a juventude trabalhadora são as primeiras a ser cortadas. E lá existia uma política de cotas que chegava a 75% das vagas para estudantes cotistas, que incluía não só negros e indígenas, mas também estudantes com deficiência, pessoas trans, imigrantes, refugiados. E essa política está sendo ameaçada de ser cortada. Também existia uma bonificação, uma nota extra, digamos assim, para os estudantes ali da região, para fortalecer a universidade. E tudo isso está sendo ameaçado de ser cortado, né? Novamente, prejudicando os setores mais precarizados da juventude. Então, queria chamar a atenção a isso, convidar a ler a matéria que você colocou aí na tela e fortalecer apoiando essa luta fundamental também pelo direito à educação. Já coloquei o link aqui no nosso chat, tá bom? Legal, Gabriel, bom fim de semana para ti. Fico te esperando, então, para a gente saber das notícias e bastidores de como foi a reunião do CONEG, o Conselho Nacional de Entidades da UNE, na semana que vem. Abração, até lá. Valeu, um abraço. Valeu, grande Gabriel.